Votar é como contratar um funcionário. Você contrata alguém que tem a função de defender os interesses, os seus direitos, os seus interesses, os interesses de uma nação. Eu sei que não é encarado assim por muitas pessoas, mas é um trabalho. Então é importante olhar para o currículo desses candidatos antes de você decidir se contrata ou não, como em qualquer outra empresa. Por isso, esse curso vai apresentar a importância da virtude na política. E eu espero, com isso, ajudar a refletir para definir uma estratégia de como votar, de como escolher um candidato com base no que realmente interessa, que é a certeza de que o candidato está comprometido, a candidata está comprometida em trabalhar para resolver os problemas que afetam a sua vida, apresentar propostas de políticas de governo, políticas de Estado que sejam importantes e necessárias. Quando você escolhe um candidato, uma coisa que é importante a gente saber, quando a gente escolhe um candidato, a gente não está somente votando naquele candidato. No caso dos parlamentares, você está também direcionando dinheiro público para aquele partido. Porque o seu voto define também a destinação de orçamentos, como o fundo partidário e o fundo eleitoral. Esses recursos são repasses de orçamento da União, ou seja, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de impostos, e que são geridos pelos partidos. Então, você dá esse dinheiro todo, esse orçamento todo na mão do presidente do partido. Existem critérios para o partido receber essa verba. Cláusula de desempenho, que é aferida com base na votação para a Câmara dos Deputados. Para 2026, por exemplo, o partido precisa atingir 2,5% dos votos, tem que ter 13 deputados eleitos, distribuídos entre 9 estados. É isso que o seu voto define. O orçamento de 2026, por exemplo, é de 1,43 bilhão, segundo a lei orçamentária anual. E o repasse desse dinheiro é mensal. O partido que recebe a maior parcela hoje é o PL, que tem 97 parlamentares. No mês de julho, por exemplo, o partido recebeu 17,6 milhões. O que é importante a gente perceber é essa distribuição. Por isso é importante a gente pensar nos partidos menores, porque quanto mais deputados eleitos, mais acesso eles têm aos recursos públicos, como o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, também conhecido como fundão, é destinado exclusivamente às despesas de campanha, mas é um orçamento gigantesco, 4,96 bilhões. Esses dois orçamentos, dividindo pelos 594 congressistas, que são 513 deputados, 81 senadores, isso significa o valor do seu voto. Quer dizer, cada parlamentar vale um orçamento público de 8,3 milhões para o seu partido por ano. Então, é importante a gente olhar como está sendo feita essa distribuição e pensar nos partidos pequenos. Olha para esse gráfico e olhe para os partidos do campo progressista. Além disso, cada parlamentar tem um custo que a gente banca. É dinheiro que sai do seu bolso, que precisa retornar por meio do trabalho que aquele parlamentar vai prestar. Então, quando a gente vê esses deputados lacrando na rede, a gente precisa ter a consciência de que a gente está pagando o salário deles. Cada parlamentar custa por ano, em média, 3 milhões e meio, 291 mil por mês, entre salário, cota parlamentar, verba de gabinete, viagens oficiais, né? E a gente está falando de 513 deputados federais, o que totaliza aí 143 milhões por mês, 1,8 bilhões por ano, só em relação ao orçamento para custear os parlamentares. Cada senador, por exemplo, custa 7,4 milhões por ano, 616 mil por mês. Cada cadeira garante um montante para o partido em relação ao fundo eleitoral. Por isso, além de escolher bem o candidato, é preciso conhecer
a lógica do sistema eleitoral. Vamos entender como isso funciona. No caso do sistema majoritário, que vale para presidente, governador, prefeito e senador, é maioria simples, então ganha quem tem mais votos. No caso do sistema proporcional, que vale para deputado federal, estadual, vereador, o seu voto vai primeiro para o partido. Depois ele vai para o candidato. E a soma de todos os votos do partido define quantas cadeiras ele terá na Câmara. Por isso, ao votar em um candidato a deputado, você pode acabar ajudando a eleger outro nome que não tem nada a ver, mas porque é do mesmo partido, via quociente eleitoral. Tudo isso demonstra o poder do seu voto, o valor do seu voto, que vai muito, muito além da escolha de um nome. Por isso é preciso pesquisar, votar com consciência e critério. E o que uma empresa busca quando ela olha para um candidato para contratar? Currículo, perfil, propostas, qualificação, competência, compromisso com a empresa. Você precisa verificar qual é o compromisso daquele candidato no que se refere à esfera pública e não aos interesses pessoais. Toda eleição é muito importante. Mas no caso dessa eleição, das próximas eleições, elas serão muito decisivas para o futuro do Brasil, sabe? O Brasil que a gente vai viver, o Brasil que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. Então não é hora de ter dúvida, a gente precisa agir com consciência. E o melhor instrumento para isso é o conhecimento. A gente sabe que vai se deparar com muita mentira, com o uso da inteligência artificial, com manipulação por parte dos algoritmos que impulsionam conteúdo criado para lacrar nas redes. Então, a gente não pode permitir que a desinformação desvie a nossa atenção do que realmente importa. É preciso ter um foco. E a ideia de fazer esse curso é realmente sobre ética e política, é para ajudar a estabelecer esse foco, para você não se distrair, para que o seu voto seja decidido com base no que realmente interessa. A gente precisa de um projeto de nação que esteja comprometido com a educação, com a saúde, com o desenvolvimento das nossas indústrias, porque é isso que vai garantir trabalho, dignidade, crescimento, com a gestão estratégica das nossas riquezas naturais, com a proteção das nossas florestas, com a nossa soberania para não permitir que o imperialismo estadunidense queira transformar o Brasil no seu quintal, porque é isso que eles querem. A gente também quer um projeto de nação que seja baseado em igualdade de oportunidades, no respeito às pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar sobre o que a gente espera da política, tendo como base, né, esses desejos. Esses desejos devem ser o nosso norte e não uma agenda de destruição, como é a agenda fascista. O nosso curso é o voto consciente a partir dos fundamentos da ética e da política. E a gente vai tratar nesse curso, que a gente vai dividir em 4 encontros da seguinte forma. Na primeira aula, a gente vai refletir sobre os conceitos básicos da filosofia. E a gente vai entender também sobre os conceitos básicos de política. Depois, a gente vai falar sobre os fundamentos da ética. No terceiro encontro, a gente vai falar sobre o conceito de virtudes de Aristóteles. E a partir daí, a gente começa a discutir os elementos dessas virtudes e colocar no centro da conversa, de forma que eles sejam instrumentos para a gente identificar políticos virtuosos. No quarto encontro, a gente vai refletir sobre o que deve guiar o voto do cidadão consciente, de modo que você consiga, depois desse curso, ignorar essas distrações e focar no que realmente interessa. A gente precisa falar de ética. O político que a gente vai escolher, a gente tem que lembrar o seguinte: esse político, quando ele chega lá, ele está exposto a um sistema que é um sistema corrupto, corruptível. Então, a gente tem que pensar que a gente quer
transformar, a gente quer mudar aquele Congresso Nacional. A gente precisa transformar e colocar lá pessoas que estejam realmente comprometidas com o bem-estar da população, que estejam lá para fazer um trabalho sério e que não sejam corruptíveis. A gente está falando de um sistema que hoje manuseia de forma secreta um orçamento que deveria ser usado para projetos de educação, de saúde, de saneamento, de transporte, mas que na prática acaba sendo aplicado de forma totalmente sem critério e sem fiscalização. O orçamento secreto é um absurdo que a gente deve enfrentar com indignação. A gente precisa se indignar contra isso. A gente está falando, por exemplo, no ano de 2025, foram mais de 6 mil emendas que totalizaram 31 bilhões e meio. É muito dinheiro que deixa de ir para onde deve ir, né? Que é aplicado de forma não transparente. Eu espero que com esses argumentos sobre a ética, sobre a escolha dos políticos, eu consiga te convencer a acompanhar esse curso aqui. Não estou mudando o perfil desse canal. A gente costuma falar aqui de trabalho, mas não dá para falar de trabalho sem falar de política, porque o trabalho, o mundo do trabalho, as condições de trabalho, o combate ao sofrimento no trabalho depende também da política, depende dos políticos que estarão lá fazendo a defesa do trabalhador. Então a gente continua falando de trabalho e ao fazer essa analogia sobre a contratação desses trabalhadores, no qual a gente, enquanto eleitor, a gente passa a ser as lideranças, essa grande empresa que é o Brasil, para contratar esses trabalhadores que farão parte desse corpo funcional para gerir essa grande nação que é o Brasil. Eu espero que isso faça sentido e, se não fizer sentido para você, que seja pelo menos uma analogia que motive, que incentive para você acompanhar esse curso e participar junto com a gente. Te espero, então, a partir da próxima semana, para as próximas 4 aulas, uma por semana. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana e um abraço.